E aí, oitavo ano, tudo congelante por aí? So cold today. Mas vamos lá, se liga na minha dica, tá na área para finalizar as duas últimas semanas do patch número 3. Venha comigo, let's go? Hello, everybody! How are you? Yes, today is very cold. Yeah, very cold. Muito frio hoje, não é mesmo, pessoal? Estou aqui bem quentinha, mas muito animada para ensinar um pouquinho mais para vocês, tá? Então escolha um cantinho bem quentinho, bem confortável aí na sua casa e venha comigo. Se liga na minha dica. Let's go with me. Vamos lá, pessoal. Yes, it's the end of the path 3. Yes, it's the end. É o fim, tá chegando o fim. As duas últimas semanas do patch número 3. Isso mesmo, tá? Semana número 3 e número 4, tá? Então, assim, vou fazer esse vídeo de uma forma bem rápida, tá? Para vocês finalizarem os estudos, tá? Então, estudem bastante, se dediquem e venham comigo aí, ok? Vamos lá. Tá? Vou começar aqui com vocês, que a primeira atividade é da semana número 3. E o number 1 pede para traduzir, ou seja, translate the text. Então, dá um texto aqui, que é um assunto que foi muito falado esse ano, foi algo, assim, bem visível na mídia. Então, vamos ver se vocês lembram, tá? Eu não vou traduzir o texto, eu vou trabalhar apenas alguns aspectos com vocês. Novamente, um repeteco aí para vocês. Procurem as palavras cognatas, que são aquelas que se parecem com português na escrita e também no significado. Procurem as palavras conhecidas. Todo mundo tem, nem que seja uma palavra que já viu na vida, uma palavra que lembra o que significa, tá? Depois vai lá com a ajuda do dicionário. Ah, Érica, por que eu não posso usar a internet de cara? Porque tudo que vem fácil, vai embora fácil. E às vezes você pesquisando direto no tradutor, você não vai aprender da forma como você deveria e gostaria. Então, deixe o tradutor para ser uma hora de conferência. Use-o para verificação. Tá? Claro que às vezes se você não tiver o dicionário, né, tem outras formas de você pesquisar e aprender. Então, assim, pode usar o tradutor? Pode, mas usa com responsabilidade, com inteligência, com sabedoria, tá? Não é para pegar o tradutor para facilitar a sua resposta, né? Use ele também de forma que você aprenda, para fazer o exercício bem bonitinho, bem certinho, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, Protests Around the World. Nesse título já tem a palavra cognata, protests. Protestos, né? Around. O que é around? Ao redor, em torno, né? The world, né? World, do mundo, ok? Do nosso planeta, tá? Então aqui, começamos o texto aqui, ó. Killed é um verbo regular no passado, né? Então, killed, matou, né? Então, o verbo é kill, terminou em ed, é um verbo regular no passado, ok? A black man, tá? Um homem negro, um homem preto, tá? Aqui para mostrar a raça, a cor da pele. Então, eu posso usar, sim, a palavra black. É uma forma, sim, de você dizer que ela é negra, ok? Aqui, por que o black veio antes de man? Para qualificar, para especificar. Então, por isso que black veio antes. Sempre vou lembrar isso para vocês. Adjetivos em inglês sempre vem primeiro, tá bom? Aqui, gente, da sigla dos Estados Unidos, tem a palavra the. Por que é in the USA? Porque é Estados Unidos da América. Plural, ok? Então, sempre que eu falar de algum país, de algum lugar no plural, sempre eu vou usar o the antes. Por exemplo, the Alps, the United Kingdom. Então, sempre que eu falar de alguma união, de algum reino, de algum país local, né, que esteja no plural, né, demonstra algum conjunto de coisa, né, eu sempre vou usar o artigo the, né, que é o, a, os, as, antes desse lugar. Então, relembrando, aqui, ó, U, United, as, States, America. Então, United States of America, Estados Unidos da América. Então, estados. O
que é o estados? Plural. Unidos, também no plural. Então, por isso que tem o de antes, tá bom? Agora, Brasil, China, tá vendo? Ireland, já não tem plural, já não está no plural. Então, por isso que não vem acompanhado de ok? Last week. Last week, semana passada. Então, aqui é meu advérbio de tempo para mostrar que algo já aconteceu. Quando aconteceu? Last week, semana passada. Então, aqui é para mostrar que realmente aqui esse verbo tinha que estar no passado, porque o meu advérbio da frase também está no passado, tá? Aqui, ó, people around the world protested, tá? Novamente, palavra cognata. E novamente o verbo terminou em ed. Se o verbo terminou em ed, é um verbo regular no passado. People, plural. Person, pessoa. People, pessoas. Person, singular. People, plural. Se você escrever persons or peoples, existe, mas vai significar outra coisa completamente diferente. Nós vamos usar em outro contexto, tá? Um dos significados que as palavras ganham no plural é povos e nações, tá? E nesse caso aqui a gente quer a palavra pessoa ou pessoas. No caso aqui é pessoas porque é plural, né? People, tá? Aqui, gente, ó, do not. O que acontece? Eu estou negando uma frase. E eu usei o do porque o verbo agree não pode fazer a negativa assim como o verbo to be. O verbo to be trabalha sozinho. Então, o verbo to be poderia falar is not or isn't. Mas aqui, nesse caso, como é o verbo agree, né, de concordar, eu não posso fazer agree not, tá? Né? Então, o que acontece? Eu coloco um auxiliar. Como aqui o sujeito está no plural, people, pessoas, eu uso o auxiliar do not. Ah, Érica, mas eu já vi, tá? Eu já vi o seguinte, ao invés de do not, eu já vi don't. É a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Então, se você vê do not ou don't, é a mesma coisa. It is the same. A diferença é que do not é a forma completa e don't é a forma reduzida, tá? A forma completa normalmente é mais formal e a forma reduzida normalmente é informal, tá bom? Novamente aqui temos outra palavra cognata, tá? Continuando. Many people think. Aqui o meu verbo think. Think é pensar. Mas sabe em português quando você quer falar assim, ó, eu acho isso, ah não, eu acho aquilo. Quando você quer demonstrar opiniões. Então esse verbo think também serve para isso, tá bom? Quando você quer falar que você acha alguma coisa, não é que você acha de encontrar, não. É o achar de pensar, tá? Então você pode usar o think com esse sentido, de você pensar alguma coisa ou de você achar alguma coisa. Mas lembrando que esse achar não é de encontrar, é o achar de pensar, de opinar, tá? Vamos lá. Aqui o behave é para falar de comportamento. Então quer dizer que a polícia o quê? Se comportou, né? Se comporta o quê? Badly. O que é badly? O meu sinal vai ajudar vocês. Towards some people. A palavra towards, né, ela tem a ver com relatividade, tá? Relação com alguma coisa, direção, né? O que acontece? Então, com a atitude, a ação feita aqui foi com relação a algumas pessoas, somente com um grupo, né? Foi diretamente para algumas pessoas, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor na hora de traduzir, tá? Novamente aqui, ó, verbo regular e verbo, né, sendo uma palavra cognata, tá bom? In France, tá vendo que aqui não tem in the France? France é um país, França, e tá no singular, então eu não coloco de, assim como eu coloquei aqui nos Estados Unidos, mas tem a minha preposição in. Porque antes de cidade, estado, país, eu coloco in. Mas eu não coloquei de porque não é plural.
And também é usado antes de datas incompletas. Aqui está incompleto porque eu estou falando só do ano de 2016. Então, aqui, e como que a gente lê o ano mesmo? Vamos ver se alguém lembra aí do outro lado. Isso, eu não leio 2016. Eu separo, né, esse número em duas dezenas. A primeira dezena é o 20, 20 ou 20. E a segunda dezena é o quê? O 16, 16. Então, eu vou ler o seguinte. In 2016, tá? Normalmente isso acontece quando eu falo de anos, e aqui é o ano de 2016, tá bom? Agora aqui é diferente, ó. French é a nacionalidade. France é o país. French, francês, francesa. Então a palavra French, ela é a nacionalidade e é o idioma. Seja nacionalidade, seja idioma, sempre com letra maiúscula. Não é só a palavra French. Qualquer palavra que se refira, né, que tenha referência com idiomas ou nacionalidades, sempre com letra maiúscula, ok? Outro verbo aqui, tá, gente? Também regular, porque também terminou em ed, tá? Novamente aqui, viu, gente? Ó, qualificando o homem, por isso que black veio antes, tá bom? Ó, the man later died. Também é um verbo regular. A diferença é que died tem uma transformação diferente. A palavra die termina D-I-E, né? Então, eu não preciso acrescentar ed. Como terminou, né, em E, basta acrescentar D, ok? Vamos lá. Aqui novamente, ó, o verbo se repete. Algumas palavras se repetem. Isso ajuda você, né, a lembrar, ó, essa palavra que eu já achei, já sei o que significa, então fica fácil de saber. Novamente, ó, outro país, Austrália. Tá vendo? In. Sempre usaremos in antes de cidade, estado, país. Austrália, né, tem a ver com isso, cidade, estado, país. Por isso que eu usei in. Mas não é de Austrália. Por que eu não tenho de aqui, nessa palavrinha de aqui? Porque Austrália está no singular. E eu só uso de quando está no plural, ok? Aqui usei a palavra true também. Lembrando, essa palavrinha aí, que significa também, ela é usada igual tá aqui, somente no final de tudo, somente no final da frase, porque existe outra palavrinha para indicar também. Só que essa outra palavrinha, que é a palavrinha also, ela é usada no meio ou no início da frase, tá bom? Aqui também apareceu a nacionalidade, ó, Australian, tá? Então, Austrália, país. Australian, nacionalidade. E novamente com letra maiúscula. Ah, Érica, mas tá com letra maiúscula porque começou a frase. Sim, mas se estivesse no meio da frase, também estaria com letra maiúscula, porque aqui é uma nacionalidade, é o idioma, né? Ou seja, australiano, australiana. Tá? Então, normalmente em inglês também isso acontece. Uma palavra só significa masculino e feminino, tá bom? Novamente o verbo killed, né? O verbo regular no passado, tá? Palavra cognata. Aqui também, né? Aqui para mostrar que era mais de um australiano. Palavra cognata, officials. Aqui, gente, ó, novamente, ok? A gente não quer essa janelinha, né? Vamos lá. Did not. O do not é presente, porque o do é o auxiliar do presente. Mas o did é o auxiliar do passado. Então, se eu quero fazer negativas no passado com verbos que não sejam verb to be, eu uso did mais not, tá? Então, aqui por isso que é did not, tá? Porque eu estou negando o verbo try. O verbo try é tentar, experimentar, treinar. Então, eu queria falar que não treinou, não tentou, né? Se for plural, não tentaram, não experimentaram e assim por diante, né? Mas então, o que acontece? Como é passado e esse verbo não faz negativa sozinho, porque não existe try not, não existe, tá? Então, não existe a expressão try not. Então, eu tenho que pôr auxiliar. Como aqui é passado, ok? Did not try, ok? Então, gente, repetindo aqui para vocês, por aqui ser passado, plural não, passado, tá? Porque eu usei o did. O do é o auxiliar do presente,
tá? E o did é o auxiliar do passado, sempre para fazer negativas ou interrogativas. E é sempre o auxiliar mais o not, depois que eu coloco o verbo, tá? To find out what happened. A expressão, se você sabe o que é find out vai ser a mesma coisa, porém de uma maneira mais intensificada, mais realçada, tá? Mas se você sabe o que é find out é a mesma coisa. Não traduz separado, aqui é uma expressão, aqui é um phrasal verb, tá? Então a gente precisa do significado dessas duas palavras juntas. Se separar, tá errado, tá bom? Vamos lá, continuando. Aqui também, novamente, ó. Aqui, gente, a palavra protest tá como substantivo. Mas aqui em cima, ó, vou até subir novamente aqui, ó. Ela tá como verbo. Então, fiquem atentos. Ao mesmo tempo que eu estou falando da ação de protestar, reclamar, eu posso estar falando da reclamação, do protesto. Então, essa palavra apareceu como verbo e substantivo, tá? Agora aqui tá o verbo. Start, presente. Started, passado. É um verbo regular porque terminou em ed. Novamente, ó, in London. London é um lugar, né? É um lugar onde? In the United Kingdom, na Inglaterra. Então, aqui se refere a cidade, estado, país. Sempre que for ou uma cidade, ou um estado, ou um país, eu vou colocar in antes, né? Não se esqueçam, tá? United Kingdom é o lugar. E também tá falando, ó, in South Africa. Também é um lugar. Por isso que eu coloquei in, tá bom? Novamente, ó, o black veio antes de people, porque eu estou qualificando people. Tudo que dá qualidade, né? Sempre os adjetivos, que são as palavras que definem, especificam, elas vêm antes, tá? Mas vocês viram aqui, ó, eles live in the. Por que que eu usei o the? Agora que eu usei o the, gente, olha que legal. Porque United Kingdom, Reino Unido. Lembram que eu disse que eu sempre vou usar o de antes de plural ou antes, né, de lugares que se referem a reinos, né? Então aqui tem a ver com reino. Então por isso que eu usei de, tá? E o reino é um conjunto, né? Enfim, tá bom? Novamente o in, tá? Preposição de lugar para quando eu tô falando cidade, estado ou país. E o de aqui, lembrando, é usado antes de países no plural, ou quando se falar de reinos, tá? Falar de ilhas, por exemplo, tá? Agora que apareceu um verbo no passado que ele é irregular, porque no presente ele é say, no passado said, tá? No presente termina em y, no passado, tá? Termina dessa forma aqui, tá bom? Vamos lá, novamente, ó. The USA. Usei o the porque Estados Unidos da América, plural, por isso que tem o the aqui. A lot of has. Por que eu usei has aqui? Tá? É um país só. Então, um país só tem, possui. Se ele possui, é ele ou ela presente. Por isso que o verbo aqui, tá? É o has. O verbo has é o verbo have no presente, que ele é um verbo irregular, tá bom? Novamente aqui, ó, the, in the USA. Ó, is not, outra negativa. Vocês viram que aqui não tem auxiliar? É porque aqui tem o is. Is é verb to be. Verb to be trabalha sozinho. Então, verb to be não precisa de auxiliar, por isso que é is not. Não tem o do, não tem o did, não tem o does. Porque o verbo to be consegue fazer isso. E outros verbos não conseguem, né? Que nem é o caso que eu já mostrei lá em cima, tá? O verbo que eu disse aqui em cima é um verbo irregular, que faz um passado diferente, é esse aqui, ó. Então, say, dizer, falar, presente. E o said, que é essa palavra aqui em cima, né? Que eu vou até grifar para vocês verem, é o verbo dizer no passado. Disse, falou, né? Disseram, enfim, tá? Agora aqui, ó, outra palavra para qualificar, white. White é branco. Então, para falar do tom de pele das pessoas, o quê? Brancas, né? Aí eu quero qualificar as pessoas o quê? Brancas, tá? Não é qualquer tipo de pessoa, pessoa branca. Então, por isso que eu coloquei a palavra white antes, porque eu estou especificando, estou me referindo a um tipo específico, tá? Better lives. Essa expressão aqui pode ajudar vocês a lembrar do que se está tratando o texto. Better lives. Better, melhor.
Lives, o lives aqui não é de viver, não. É das vidas, tá? Lembrando que às vezes uma palavra em inglês pode ser o verbo e substantivo, ou seja, a ação e a coisa, tá? Então aqui é o plural, vidas, tá? However, contudo, tá? Racism is in many countries of the world, tá? Então finalizou assim. Traduza. A maioria das palavras vão seguir uma ordem, tá? Depois de traduzir, tá aqui assim, ó. After translating the text, answer the questions in English. Se é para responder em inglês, às vezes é só copiar a frase igualzinha que está no texto, né? Às vezes é muito fácil. Ainda mais que aqui, ó, traduziu as perguntas para vocês, tá? Eu não vou me ater a ler todas as perguntas, porque é super fácil, porque se está traduzido, né, se ainda não tivesse traduzido, até que eu leria, explicaria, tá? Mas é só olhar, tá perguntando o que aconteceu? Vou lá e eu observo. Tá perguntando o que as pessoas fizeram? Vou lá e procuro o que as pessoas fizeram. Procurem pelas palavras-chave. Tá? O que é palavra-chave? Uma palavra que me ajuda a encontrar a resposta, uma palavra importante, uma palavra que me faz entender o que está sendo pedido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu na França? Então, é só procurar a palavra França. Quantos australianos? É só procurar um número e a palavra australiano. E assim vai, ok? Então façam isso com bastante carinho, com bastante atenção, tá? E aqui, galera, uma coisa assim que eu quero que vocês façam, faz a tradução, né, com bastante atenção, confere. Quem for meu aluno, ou mesmo quem não for, pode me chamar, estou à disposição para ajudar, tá? Então, assim, traduz assim para traduz mesmo para você aprender. O ato de traduzir texto faz com que você grave e lembre de muitas coisas, né? A partir dessa análise, você conseguiu lembrar do que está se tratando esse texto? Black Lives Matter. No Instagram falou muito sobre isso, nos jornais falou muito sobre isso. Pesquisem mais sobre esse assunto, tá? Por quê? Quanto mais conhecimento você tem, melhor você luta pelos seus direitos, tá? Você vai saber fazer uma prova melhor, vai saber conversar melhor. Então, quanto mais a gente, né, deixa de ser leigo, ou seja, deixa de ser uma pessoa que não entende as coisas, melhor pra gente. Então, aqui vai ajudar você também. Porque esse exercício, ele depende tanto do texto, quanto do seu conhecimento prévio, né? Ou seja, do seu conhecimento de mundo, tá bom? Então, respondi as perguntas, né? Aí, o que eu faço? Vou lá pro próximo exercício, que é o number 2. Aí tá falando, ó, general vocabulary, ou seja, vocabulário geral. Para fazer o exercício proposto, você poderá utilizar a atividade impressa ou copiá-la no caderno. Cada um fazer do jeito que, não só que achar melhor, mas do jeito que pode e tem em casa, né? É necessário o uso de um dicionário? Sim. Ou do translator, né, do tradutor, tá? Usam, né, da forma melhor possível para você aprender, tá? O que acontece? Vai passo a passo. Então, é para traduzir as frases from letter A, da letra A, to letter N, até a letra N. Então, aqui, ó. It is a big moon. O que é it? O que é is? O que é o a? O que é big? O que é moon? Lembrando, it quer dizer ele ou ela. Mas, normalmente, o it aparece na frase, mas ele não é traduzido. Então, eu já vou pular aqui pro is. Então, it is singular. Então, ou vai ser ou vai ser está. Então, está a. A é um ou uma, que é o artigo, né? Big, o que não é pequeno é big. Big é o quê? Grande. Moon. Moon, aquele astro bonito que fica à noite, qual que é? Yeah, lua. Então, aqui, ó. É uma grande lua, ou uma lua grande, tá? Vou pôr lua grande, tá? Fiz a letra A para vocês. Então, vai passo a passo e façam os outros, tá? Ou seja, I love stars, né? O que é I? O que é love? O que é stars? Aqui na ordem certinho. Lembrando que, por exemplo, tá? Love, amar. Mas vai ser eu amar? Ele amar? Nós amar? Não, tem que corrigir, tem que adaptar. Eu amo, você ama, ele ama, nós amamos. Então, ao traduzir, façam as adaptações necessárias. Combinado? Então, aqui finalizamos a terceira semana. Vamos rapidinho lá para a quarta semana, tá? É um exercício também muito simples, é bem rápido, tá? Aqui tem um texto sobre a Catherine,
tá? Catherine's pets. Aqui tá vendo que tem um apóstrofe S? Esse apóstrofo S é para mostrar que algo é da Catherine, tá? Então, o que é da Catherine? Os pets. O que é pets? Não é o pet que vocês estão estudando, não, tá? É os pets, au, au, miau, tá? Cocoricó, são os animaizinhos de estimação. Então, toda vez que você ouvir a palavra pet ou ler a palavra pet, nem sempre vai ser a garrafa descartável ou o pet de planos de estudos tutorados. Vai ser o quê? Vai ser o seu animalzinho, um animal doméstico, um animal de pequeno porte, normalmente, tá bom? Então, aqui tá falando que esse apóstrofo S aqui não é o verbo to be reduzido, é para mostrar que eles são da Catherine. Aqui tá pedindo, a princípio, só para ler. Mas eu aconselho vocês a tentar entender, a tentar traduzir. Procurem novamente falar, né? Ai, a Erika tá repetindo de novo. Procurem as palavras cognatas, procurem as palavras transparentes, que assim vai ficar melhor para vocês fazerem. Esse texto aqui, ele tá, em sua maioria, no presente. Então, ao contrário da semana 3. Semana 3 estava mais no passado. E essa semana 4 tá mais no presente, tá? Tanto é que aqui, ó, loves, terminou em S. Porque aqui, ó, Catherine. Quem que loves? Quem que ama? A Catherine. Ou seja, ela é a terceira pessoa do singular. Se esse texto está no presente e o sujeito é ela e ela é a terceira pessoa do singular, o que acontece? O meu verbo ganha S. Tá? Novamente, aqui eu substituí o nome da Catherine por she. She é ela. Ela é a terceira pessoa do singular. Então, meu verbo novamente ganhou S, tá? Isso aqui não é plural, tá, gente? Isso aqui é a regra do presente simples. É a regra para quando o sujeito for ele ou ela, quando o sujeito for a terceira pessoa do singular. Então, sempre ele vai ganhar S, ES ou IES. É só quando o sujeito for ele ou ela e só na afirmativa. Negativa e interrogativas não, ok? Lembrando mais uma vez, só na afirmativa, tá? Então, aqui eu tô falando de que ela gosta, tá? Do que ela ama, depois do que ela gosta, tá? Ó, big and small. Big tá antes de animals, porque está qualificando a palavra animals. Small também está antes de animals, porque está, né, qualificando a palavra animals. Big é o contrário de small. Então, ó, big, small, ok? Vamos lá. Aqui, ó, ugly. Ugly é o contrário de beautiful. Beautiful, bonito, bonita, né? Mas é mais usado para feminino, né? Bonita, né? Ugly é o contrário, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, lives é o verbo viver, morar, tá? Então, acrescentou S, porque tá falando dela. Village, o próprio nome já diz, vila, tá? Has, a palavra has é o verbo have. Lembrando que esse verbo é um verbo irregular. Como está no presente, eu não uso haves. Não existe haves. Então, vira has. Has é ter, possuir. Eu não vou traduzir o got separado. Então, has sozinho, got junto com ele é a mesma coisa. Então, has got vai ser de ter. Normalmente, quando tem essas junções, é só para realçar, é só para intensificar. É uma expressão para realçar que ela possui, que ela tem, tá? Então, aqui, ó, para intensificar, ó, very big garden, very, muito, né, demais também, tá? At the moment, tá? Neste momento, tá vendo que tá faltando, ó, 1, 2, 3, 4, vamos ter umas expressões lá embaixo para vocês completarem aqui. Se você souber o que significa as frases ao redor, e principalmente o que significa as expressões que faltam, fica mais fácil você completar. Tá? Novamente apareceu o has got, que é o ter, né, de possuir. Não traduz separado, senão dá zebra, tá? Vocês devem estar adorando essas expressões que eu tô falando, né? Então, aqui, ó, 4, 5, 3, aqui é quantidade, tá? Então, 4 dogs, 4 cães, 4 cachorros. 5 cats, né? 5 gatos. Tá vendo que as palavras foram para o plural? A maioria dos plurais é com S mesmo, tá? Aqui, gente, a lot of é a mesma coisa que many. Many é o quê? Muitos ou muitas. Então, a lot of também quer dizer muitos ou muitas, tá? Lembram do did da aula anterior?
O did aqui é para me ajudar a fazer a interrogativa. Ele é auxiliar do passado. É porque o verbo get não consegue fazer isso sozinho. Então, ele precisa do auxiliar. Por isso que eu usei o did aqui antes do sujeito, né? Porque sempre o auxiliar, assim como o verbo to be, vem antes do sujeito. Aqui o verbo é regular, aqui... Lembrando que um texto pode ter mais de um tempo verbal. Então, esse texto aqui está na maioria, em sua maioria, no tempo presente. Mas tem algumas frases no passado, assim como essa, que está com o verbo need, precisar no passado. Então, the dog needed. O dog, né, o cachorro, o quê? Precisou, necessitou. Ou seja, ele precisava, necessitava. Você pode traduzir das duas formas. Veja qual é a melhor, tá? Aqui, ó. Também tem outro verbo no passado. Took. Took é o passado de take. Take, no caso, é levar, né? Então, took, levou, tá? Vamos lá. Aqui também, novamente, took, quer dizer que ela levou outra coisa. Kitten, kitten, não é kitten não, tá? Que fala não, é kitten or kitten, tá? Cat, gato, gata. E o kitten é o filhotinho, gatinho, gatinha, tá? É o filhotinho. Tem a palavra específica para isso, tá? Later, depois, posteriormente, mais tarde, né? A palavra neighbor, vizinho, vizinha, tá? Lembrando que quando termina em OU, igual tá essa palavra aqui, vou até grifar essa finalização aqui, é britânico. Só os britânicos fazem isso. Então, quer dizer que essa palavra ela pode ser tanto neighbor, sem esse U, ou com esse U, tanto faz, tá? Outro verbo aqui, passado regular, tá? Visit, visited, tá? Terminou em D, tá? Agora já o have, o passado é irregular, vira had, tá? Então, quer dizer que ela tinha. Sick, sick é doente, tá? Aqui, como tá qualificando o animalzinho rabbit, lembrando que eu não falo habit, eu falo rabbit, tá? Sempre o R é vibrante, não arranhado, tá? Então, aqui não é qualquer tipo de coelho, é um coelho doente, então por isso que sick veio antes, tá? Novamente, o verbo take no passado, took, né? Vou mostrar que ela levou alguma coisa. Aí, agora eu tô falando que o coelho tá o quê? Fine, tá? Então, is fine, verbo to be é ser ou estar. Então, quer dizer que o coelho é legal ou está legal? Que o coelho é bem ou que o coelho está bem? Qual que vai ficar melhor aqui, tá? Vamos lá, novamente aparece a palavra now. Now quer dizer now. O que é now? Agora, isso mesmo, tá? Então, Catherine looks. Looks é o verbo look. Ganhou o S, porque eu tô falando dela, né? Looks after lots of animals. Aparece a palavra, a expressão lots of de novo, lembrando que é o sinônimo de many, né? Aqui, ó, eu não traduzo, tá? Eu não vou traduzir essa expressão separado, tá? Existe, viu, gente, várias expressões com verbo look. Tem look at, olhar para mim, look after, look for, tá? Look like, pesquisem, tá? Então, não é separado, tá? Então, procurem junto essa expressão aqui, beleza? They are. Esse they se refere a Catherine com os animaizinhos. Então, se é ela, mas os animaizinhos são eles, são todos eles. Então, they é eles ou elas. Por isso que eu usei o verbo to be are, porque aqui é plural. Só que aqui apareceu uma coisa muito legal, apareceu superlativo, ó. The happiest, o mais feliz, a mais feliz, tá? Então, quando eu tenho the com uma palavra terminada em est, é o superlativo que nós vamos aprender um pouco mais abaixo aqui, tá bom? Então, aqui eu analisei um pouco do texto com vocês, tá? Mas espero que vocês tentem traduzir. Eu vou deixar para vocês fazerem também a tradução dessas expressões da letra A, né? From letter A to letter E, da letra A até a letra E. Se você traduzir as expressões, vai ficar mais fácil, porque você já vai saber. Ah, tá, a letra A significa isso. Ah, não, e ela combina aqui no número 5, ela combina no número 4. Então, traduza as expressões primeiro. Depois que você traduziu,
né? Vai lá, olha, né, frase por frase, olha as palavras que tem antes, olha as palavras que tem depois, a ajudinha que eu já dei, com certeza, né? A minha explicação, né? A minha explanação aqui já vai dar uma forcinha aí para vocês também, tá? Então, o primeiro exercício já foi, o segundo também. Aí vem a explicação sobre comparativo e superlativo, né? Comparatives and superlatives. Comparativo é quando eu pego duas coisas, tá? Aí eu pego uma qualidade, uma característica e comparo entre duas ou mais coisas ou pessoas. Por exemplo, ele é tão legal quanto seu irmão. A característica é ser legal. E quem que foi comparado? Ele e seu irmão. Isso é comparar, é fazer uma relação de uma coisa com a outra. Já o superlativo, você vai destacar, você vai realçar perante o todo. Ele é o mais bonito da sala, ela é a mais legal de todas. Tá vendo que aqui eu não faço uma relação, uma comparação de uma coisa com a outra? Eu destaco, porque vai ser o quê? O melhor de tudo, o maior de tudo, perante todos, tá? E tem uma regrinha. Quando o comparativo é com uma palavra pequena, uma palavra menor, como assim menor? Menor de duas sílabas. Às vezes vai ficar mais difícil você olhar a sílaba, porque a divisão silábica no inglês é diferente. Lá não é por sílaba, lá é por som. Lá é por pronúncia, né, pelo accent, ou seja, a sílaba tônica, tá? Então, o que eu vou olhar? Se a palavra é pequena ou grande, tá? Aqui, ó, big. Big é uma palavra menor. Então, para eu fazer o comparativo de superioridade, porque aqui está ensinando o comparativo de superioridade, né? Eu só acrescento ER mais than. Então, a fórmula do comparativo de superioridade é essa. Se for uma palavrinha menor que duas sílabas, tá? Eu só acrescento ER, tá? No finalzinho dela e a palavrinha than. Então, aqui eu vou colocar, ó, que essa regra aqui quando for o quê? Adjetivos menores, tá? Que duas sílabas, ok? Aqui, gente, eu dobrei o G porque é consoante, vogal, consoante. Aí eu dobrei o G depois que eu vim com sufixo, tá? Aqui também, ó, pretty, linda, né? Pretty termina em Y. Então, quando termina em Y, que tem uma consoante antes, eu tiro o Y e acrescento I-E-R, tá? Então, aqui eu também é uma palavrinha menor, por isso que eu só acrescentei o sufixo, tá bom? Aqui já a palavra expensive, de caro, é uma palavra maior que duas sílabas. É uma palavra grande, né? Então a fórmula já é diferente. Eu coloco more antes do adjetivo e coloco than depois. Então, recapitulando. Adjetivos menores, palavras pequenas, menores que duas sílabas, basta eu acrescentar o sufixo er e than. Esse than aqui significa que, mas é o que no comparativo, ou seja, maior que, melhor que. Então, esse é o que do comparativo. Então, é o than. Quando a palavrinha for maior, né, maior que duas sílabas, aí eu só usar o more antes e o than depois. Esse more é mais, para mostrar que é mais alguma coisa. Lembrando que essa regra é a regra do comparativo de superioridade, tá bom? Vamos lá. Aqui explicou mais um pouquinho como é que foi feito, tá? Leiam com atenção. Tudo que eu acabei de falar lá em cima tá explicado novamente aqui embaixo. Então, isso aqui é só para ajudar vocês, tá? Então, aqui explicou, ó, se a palavra é pequena, eu ponho o R com than. Se a palavra é maior, eu coloco o more, mais o adjetivo e o than. Aí deu outro exemplo, tá? Precisando da minha ajuda, também estou à disposição, tá? Agora aqui embaixo está explicando o superlativo, tá? Então aqui, ó, John é o homem mais alto dessa sala, tá? Então, ó, para mostrar que ele é o maior, o mais alto, né? Então, toda vez que for superlativo, tem que ter o de antes. Porque se ele vai destacar, se ele vai especificar, tem que ter o artigo, tá? E normalmente, quando é uma palavra menor, o sufixo é est. Por isso que é the tallest, tá? The tallest. Então, aqui, ó, não se esqueçam, se é superlativo, né? Sempre o superlativo vai ter o de antes do adjetivo e o sufixo est.
é ST, quando a palavra for menor, quando a palavra for pequena, tá bom? Então, por isso que ele aqui, o homem mais alto do mundo, né? O mais alto homem do mundo. Tá vendo que teve o O aqui para especificar, para realçar? É esse D aqui, tá? E aqui o sufixo foi est, o EST, porque tall é uma palavra pequena, tá? O mesmo acontece com happiest. Lembrando, ó, happy termina em Y e como tem antes do Y uma consoante, eu tiro o Y e acrescento IEST. A maioria das regrinhas com palavras terminadas em Y é assim. Terminou em Y, mas tem uma consoante antes do Y, é só se tiver consoante, ok? Você tira esse Y e acrescenta IEST. Lá em cima era o IER, né? O IER. Agora aqui é o IEST. Mas lembrando, é porque antes do Y tinha uma consoante, tá bom? Novamente, ó. Não é qualquer feliz, é o dia mais feliz, tá? Então, tem que ter o D aqui para realçar, para especificar, porque é o mais feliz dia, né? Agora, a palavra frightening é uma palavra maior. Se é uma palavra grande, o que acontece? A regra é diferente. Como aqui é o superlativo de superioridade para realçar para mais, então eu uso the most. Então, antes do adjetivo, eu uso, né, a expressão the most. Aqui eu vou usar the most, porque aqui é uma palavra maior que 2 sílabas, mas ainda é superlativo e ainda é um superlativo que destaca para mais, tá bom? Aqui embaixo, assim como teve lá no comparativo, tem outros exemplos, está explicando melhor a regra, tá? Então, se a palavrinha é menor, é o D antes da palavra e o est no final. Se a palavrinha é maior, é o D mais o most antes do adjetivo e o resto da frase, tá bom? Então, aqui o exercício pede o quê? Primeiro exercício é para escrever frases comparando os dois animais. Aí deu o exemplo, ó. Primeiro animal, butterflies. Segundo animal, worms, né? Worms, né? Minhoca. Beautiful é a qualidade, é a característica. Então, eu vou comparar a beleza entre as borboletas e as minhocas. Para eu fazer todas essas frases de A, deixe-me ver até onde? De A até a letra E, eu acho, ou letra D, se não me engano. Isso, até a letra D. O que nós vamos fazer? Todas as frases vão ter verbo to be e todas as frases estão no plural. Então, todas as frases vão usar o verbo to be are, porque elas estão no plural, para mostrar que o animal, o primeiro animal, é alguma coisa a mais do que o outro animal. Como é plural, então ele não é, eles são. Tá? Então, todas as frases aqui embaixo precisam de verbo. Então, vocês vão escrever aqui nesse espaço, tá? Organizadamente, lembrando que as palavras já estão na ordem certa, vocês não vão trocar essas palavras de lugar, tá? Já foi bem facilitado para vocês, já deu na ordem certinha. A única coisa que falta é o quê? Colocar o verbo da frase, que é a ação da frase. Nesse caso, já contei para vocês, vocês vão colocar o verbo to be, para mostrar que algo é mais algo, né, tem alguma coisa a mais do que o outro, tá? Aqui em cima era beleza. Aqui, ó, clever, inteligente, né, strong, interesting. A palavra do meio sempre é a palavra que demonstra característica, é o adjetivo, tá? Aqui, ó, vamos lembrar a regra. Beautiful é uma palavra maior, por isso que é more beautiful than. Agora, ó, clever. Clever é uma palavra menor. Quando é uma palavra menor, qual que é a regra? O que eu faço se é uma palavrinha menor, tá? Então, lembrando, aqui foi more beautiful than, porque beautiful é um adjetivo maior que 2 sílabas, então por isso que eu coloco more, que é a palavra mais, antes do adjetivo, e o than, que é a palavrinha que, depois do adjetivo. Então, vocês vão olhar aqui embaixo como termina, né? Como estão escritos os adjetivos, se são palavras grandes ou pequenas, e usar as regras aprendidas lá em cima. Pesquisem mais na internet, no livro, tem tudo isso, pode ajudar vocês.
O número 4 também é fazer o uso da matéria aprendida. Aqui já é o superlativo. A letra A foi feita também, tá? Mary is. A Mary é o quê? Aí o adjetivo tá no parênteses. Então, vocês vão ter que usar esses adjetivos entre parênteses, tá? Aí, o que acontece? Como aqui é o superlativo, você vai olhar. Se a palavra for maior, você vai escrever o the, o most e o adjetivo igual tá aqui. Mas se for uma palavra menor, igual a palavra young. Young é uma palavra menor. A palavra pequena, tem menos que 2 sílabas. Por isso que é the youngest. Então, se a palavra é menor, eu coloco the antes da palavra e no final dessa palavra eu acrescento est. Combinado? Mais uma vez, se tiverem dúvida, procurem essa matéria no livro, pesquisem na internet ou me chamem. Vou ter o maior prazer de ajudar, porque eu sei que é uma matéria que vocês ainda não conhecem, tá bom? Então, aqui, ó, o que acontece? Aqui é para falar que a Mary é a mais jovem, é a mais nova. É a mais nova o quê? De todos os alunos, de todos os estudantes da sala. Eu não comparei ela com ninguém. Eu realcei, eu destaquei ela perante todos. E mais uma vez lembrando, o adjetivo young é uma palavra pequena, por isso que a fórmula foi essa. O the antes do adjetivo e o est, né, o sufixo, né, a terminação est no final dessa palavra. Vocês vão olhar o tamanho de cada adjetivo e usar a fórmula correta. Lembrando que tem alguns adjetivos que são irregulares, como, por exemplo, bad, tá? É uma palavrinha irregular, e good também, tá? Não existe goodest. Se algo é muito bom, algo vai ser o quê? Melhor. Como é que escreve a palavra melhor? Tá? Então, eu tô dando essa regrinha porque não foi falado aqui, tá? Mas pesquisem na internet. Então, o que acontece? Normalmente, quando é good, bom ou boa, tá? Vou até pôr aqui embaixo para não confundir no exercício, tá? A palavra better é o melhor, mas é o melhor quando eu estou o quê? Comparando, tá? E a palavra best também quer dizer melhor, mas é o melhor quando for superlativo, tá? Aqui é comparativo ou superlativo, número 4? Aí você vai olhar. Qual que vocês vão usar? Será que é o primeiro ou o segundo? Já dei uma ajudinha aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Number 5, número 5. O que vocês vão fazer? Choose the correct answer. Escolha a melhor resposta, a resposta correta. Então, só marcar. What the animal is the... Tal. Vocês vão pensar aqui, ó. Se a frase demonstrar que é superlativo, você vai marcar a primeira. Se a frase mostrar que é comparativo, vocês vão marcar a segunda. Lembrando, quando for comparativo, vão ter 2 ou mais elementos. Quando for superlativo, vai estar o quê? Destacando perante o todo, perante um só, perante um certo lugar, uma certa coisa, enfim, tá? Vai estar só destacando, tá bom? Igual aqui, ó. Elephants, leopards. 2 elementos, 2 animais. Então, o quê? Comparativo. Qual que é o comparativo? O A ou o B? Entendeu? Então, vocês vão ter que adivinhar se a frase está comparando ou destacando, né? Se é comparativo ou superlativo e marcar a resposta correta, tá? Vamos lá. O último, number 6, mesma coisa, vocês vão ter que adivinhar, só que aqui já não é marcar, é completar. Os adjetivos a serem usados estão entre parênteses. Aí vocês vão olhar. Se for comparativo, vai estar fazendo uma comparação entre 2 coisas. Se for superlativo, vai estar destacando. A letra A, por exemplo. We went to. Nós fomos ao. Hotel in the city. Eu tô falando que nós fomos, né? A gente foi em um determinado hotel da cidade. Eu tô comparando esse hotel com outro? Ou tô comparando esse hotel com algum lugar, com a minha casa? Não. Eu vou falar que ele é algo perante a cidade inteira. Então, se eu tô falando que ele é algo perante a cidade inteira, é o comparativo ou é o superlativo? Isso mesmo, é o superlativo. Cheap é o contrário de expensive. Se expensive é caro, tá? Cheap é o quê?
É o contrário, tá? Então, vou fazer essa aqui com vocês, tá? We went o quê? Isso é superlativo, tá? To the, porque aqui eu tô realçando, é o mais barato. Aí agora, depois aqui, tá? Eu já comecei para vocês, ó. The, porque eu tô falando de superlativo, e aqui tá vendo que a palavra é pequena? O que que eu faço? Tá? Aí agora você vai usar o adjetivo aqui da forma correta. Tá? Já dei a primeira dica, tentem fazer o restante aí. Então, finalizamos as 2 semanas. Tendo dúvidas, me chamem, ok? E estou à disposição de vocês. Estudem bastante, não desanimem, ok? E aqui vai ó, um beijo bem quentinho para você que está aí do outro lado da telinha, ó. Kisses! Bye, bye! Oh yeah, a gente ainda não congelou, a gente só finalizou todas as atividades. Espero que vocês tenham gostado. Kisses, bye!